Olá, meu colega, bem-vindo ao Leilões do Sucesso. Essa é a aula número 1 e nelas vamos falar sobre as vantagens de investir em imóveis através de leilão. Bem, a primeira e a principal vantagem é realmente o preço. Quando você compra um leilão, na primeira praça, o juiz ele faz o lance, né? Uma diferença importante aqui. Porque leilão não é leilão, leilão é praça. Quando é leilão de coisa móvel, é chamado leilão. Quando são coisas imóveis, é chamada praça. Então, a praça do imóvel tal. Então, não é o leilão especificamente, mas se falar praça de imóveis, a maioria das pessoas não tem essa essa sensibilidade de compreender essa diferença jurídica, né? Mas um leilão de imóveis e praça tecnicamente é a mesma coisa, só que praça é de imóveis, né? Por isso. Bem, continuando, a vantagem principal realmente é o preço. Na primeira praça, normalmente o juiz ele dá pelo valor de avaliação, né? Tanto que daí a data da avaliação, que é outro ponto importante, porque a data de avaliação do imóvel, ela tem essa relevância tão grande, porque normalmente quando faz a avaliação do imóvel, para ir a leilão ainda, de tanta burocracia que tem no trâmite do procedimento, dentro do processo judicial, que leva um ano para ir para leilão, um ano e meio. Então a avaliação ela tem esse delay. Então quando vai para lance na praça, normalmente o imóvel ele já está desvalorizado pelo menos um ano, que é esse período que fica entre a data da avaliação e a data da praça. Quando ela ocorre, normalmente ela já está desvalorizada em face ao valor inicial. Tanto que alguns imóveis, em face dessa desvalorização, então da valorização dos imóveis demais, é viável ser arrematado na primeira praça. Porque, por exemplo, você tem um imóvel que você está de olho e de repente descobre que do lado do imóvel vai fazer um shopping, sei lá. Então aquele imóvel que foi avaliado um ano atrás, ele está muito barato comparado com o potencial que vai valorizar em razão da construção que está tendo naquela região, né? Isso é um fator externo, mas que afeta. E no caso da segunda praça, o juiz ele pode ofertar o imóvel a 50% do valor do bem. Então, normalmente na segunda praça é onde que tem mais concorrência, mas não deixa de ser inviável, né? Muitos imóveis eles ficam sem ter lance, né? Então daí depende da situação do imóvel. Se for, vou falar dos tipos de imóveis depois, mas se for extrajudicial, eles têm o que chama de venda direta, que ele vai para o catálogo da ofertante e você pode fazer o lance direto para a proprietária, ao invés de eu ter que concorrer com os demais. É bem interessante, eu gosto de venda direta especialmente. Bem, mas qual que é a parte mais interessante? Essa é uma informação antiga, 2018, antiga, 2 anos, é uma antiga de 2018, que houve 16 bilhões de imóveis retomados por não pagamento. Pessoas compraram tudo no período 2013, 14, quando houve aquela excesso de crédito, né? As pessoas compraram e não pagaram e foi retomado. Então, tipo, houve imóveis muito bons, muita oportunidade que ainda tem, só pesquisar e está disponível em razão desse aumento, né? Esse aumento excessivo de crédito e as pessoas não conseguiram pagar, então houve a retomada desses bens. Para alguém que vai investir, é interessante no caso o desconto do aluguel, um imóvel a partir de 40% do valor dele avaliado. Então, tipo, imóveis na segunda praça, se você quer investir em imóvel para aluguel, é um ótimo negócio que você pega, tipo, hoje o aluguel está pagando o quê? 3% ao ano? Não sei, tem que calcular, depende da região. Agora que houve o aumento do IGPM, né, o IGPDI, os aluguéis vão aumentar muitos, porque esse ano o IGPDI ele aumentou, o IGPM ele aumentou, o IGPM e o IGPDI é a mesma coisa, só muda o período de cálculo. Ele aumentou 24% de 2020 inteiro, até agora, até dezembro. Então, muitos aluguéis vão ficar impraticáveis. Então, quem quiser alugar vai ter que mudar o fator de correção monetária, que o IGPM ele é considerado o fator de correção monetária dos aluguéis. Mas o aluguel em si ele vai ser inviável se ele aumentar 24% para muitas regiões. Tanto que algumas imobiliárias, tipo a própria tem uma startup chamada Quinto Andar que ela resolveu que a correção monetária vai ser feita pelo IPCA e não pelo IGPM, o que é uma inovação, porque normalmente é feito pelo o IGPM, é feito a inflação. Como aqui no exemplo, esse imóvel foi avaliado ele em setembro de 18, tá ali a avaliação, ele vai para lance agora dia 18 de dezembro, e pode verificar que ele está avaliado em 1.200.000, né? E hoje está 1.400 na primeira praça, foi em novembro, que não teve lances. Ou seja, o imóvel valia em setembro de 18 1.200, ou seja, hoje
Ele valeria, tipo, como o juiz colocou ali na primeiro lance, 1.471, 1.471.000. Provavelmente ele pegou esse 1.200 e corrigiu pelo NPC, pelo IGPM, provavelmente, é uma metodologia. Ou ele corrigiu pelo fator de correção do Tribunal de São Paulo, que é de onde veio esse exemplo. Também é uma possibilidade. Mas veja que se você comprar agora na segunda praça, ele está por 880, sendo que o valor do aluguel é 6.350, isso dá quase 1% ao mês, dá 0,8% ao mês, né? Praticamente. 8 vezes 8, 64. 0,8 daria 6.400. Então, tipo, 0,8 ao mês hoje, porque a taxa Selic, o CDB dá 2% ao ano, tipo, é muito bom. Então é um investimento que é viável pegar na segunda praça aqui, considerando o valor do aluguel, é excepcional, né? Bem, essas são as vantagens principais que tem o leilão. Agora vamos falar sobre os riscos, né? Espero você na próxima videoaula. Até mais, vamos para cima.